Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 20, onde está escrito assim: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Aqui Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, quando algumas pessoas estavam se deixando levar pela vanglória, ou seja, por tudo aquilo que causava ali ostentação, o colocava em destaque entre as pessoas para receberem os aplausos. E Paulo, escrevendo sobre a sua conduta diante do Senhor, demonstrando a sua humildade e a autoridade apostólica que ele tinha. Ele nunca usou da sua autoridade apostólica para se prevalecer diante das pessoas. Como que a dizer, quando qualquer coisa sucedesse, ele disse: olha, cuidado, hein, que eu sou apóstolo, hein? Não. Paulo nunca usou esse expediente. Só usa isto quem realmente não tem nada, quem não é nada e quem não representa a ninguém. Por isso que se usa da autoridade dos títulos e dos nomes pelos quais são conhecidos. Quando a pessoa chega a você e diz: olha que eu sou apóstolo, olha, me respeita que eu sou pastor, olha, me respeita que eu sou líder, significa que esta pessoa é vazio de tudo. Quando a pessoa tem algo de Deus na vida, ela não precisa se defender e se justificar diante das pessoas. A sua conduta, o seu procedimento, as suas ações vão dar evidência de quem ela é e a quem ela está servindo. Então, quando Paulo escreve isto, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, significa que muitas pessoas querem prevalecer na obra de Deus, no reino de Deus, achando que tem ali um lugar cativo somente através de palavras. Palavras sem sentido, palavras sem a conotação, elas são levadas pelo vento, elas não têm poder, elas não têm autoridade e elas se perdem. Palavras, fala-se de teorias. E é um ditado diz: muito fala e pouco faz, ou nada faz. Então, palavras significa isto. Agora, quando a palavra tem um peso e um sentido, aí é outra coisa totalmente diferente. O testemunho que deram de Jesus não foi somente que ele utilizava-se de palavras, mas que ele era poderoso em palavras e em obras. Então Jesus, ele praticava, ele fazia e depois ele ensinava. As palavras de Jesus estavam relacionadas com a obra de Jesus. Tanto é que quando Lucas escreveu por ocasião da ressurreição de Jesus, disse que ele permaneceu por um espaço de 40 dias, fazendo e ensinando. Não era ensinando e fazendo. Observe o que está escrito aqui. Atos, no capítulo 1, e o versículo de número 3. Diz-nos assim: versículos 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Agora observe, não só a fazer, mas a ensinar. Então, Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Quando Jesus veio, ele veio anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio por Jesus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E aos chamados
por ele, capacitados por ele, fazem parte deste reino, que atualmente é o reino no sentido espiritual. Mas o reino literal, material, vai se concretizar por Jesus por ocasião do milênio. Mas aqui estamos falando do reino de Deus, o reino no sentido espiritual. Umas pessoas não entenderam, achavam que ele vinha como rei para subjugar a Herodes e a tantos reis que existiam à época e imperadores e estabelecer o seu governo político e econômico aqui na terra. Não foi nada disso que Jesus veio fazer. Ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Tanto é que na oração conhecida como oração do Pai Nosso, mas que na Bíblia é designada a oração do Senhor, ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E que a ele pertence o poder, o reino e a glória. Então o reino é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus. Então o reino de Deus não consiste meramente em palavras, palavras que incham, palavras que persuadem, palavras que mexem com as emoções das pessoas, mas não fica além disto. É somente aquela condição. Mas o reino de Deus, ele é muito mais profundo do que isto. Haja vista que, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos naquela ocasião, em que Nicodemos se apresentou de noite para falar com Jesus. Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não podia ver. Ah, mas ele era um religioso de alta patente. Fosse o que fosse. Diante de Jesus, ele precisava entrar pelo caminho certo para poder ter acesso ao reino de Deus. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Seguindo adiante, ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, para chegar ao reino de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então, é preciso nascer de novo. E Jesus disse que é nascer da água e do Espírito, dando-nos, na tipologia bíblica, nascer através da palavra, que é viva, eficaz e poderosa, e através da ação do Espírito Santo em aplicar a palavra de Deus em nós, gerando em nós o novo nascimento, a regeneração. Então, quando nós somos nascidos de novo, então somos entronizados no reino de Deus e passamos a fazer parte do reino de Deus. E aqui Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, ele disse, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que é virtude? Virtude é unção, virtude é poder, virtude é ação do Espírito Santo. Porque palavras se perdem no espaço e no tempo. Mas a virtude, o poder do Espírito manifestado, ele realizou uma obra grande. Foi isso que Jesus disse quando ordenou os discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém até ser revestido do poder do Espírito Santo. E lá no capítulo 1 de Atos, e o versículo 8 diz, e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o reino de Deus, ele é movimentado através da virtude, ou seja, do poder do Espírito Santo, que aí sim ele vai usar as palavras que colocar na nossa boca, mas não serão somente palavras ocas e vazias, mas serão palavras carregadas com o poder de Deus, palavras que onde chegam, elas cumprem a finalidade para a qual foram enviadas. O que Deus deixou registrado através do profeta Isaías, aqui no capítulo 55,
e o versículo de número 11. O Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando o escritor aos Hebreus deixou registrado que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por aí nós entendemos o poder que há na palavra de Deus. Então, para que as minhas palavras sejam úteis no reino de Deus, elas precisam estar carregadas do poder, da virtude, ou seja, as palavras de Deus devem estar no meu coração e fluir pelos meus lábios, aonde houver a necessidade ou aonde o Espírito Santo me movimentar, porque ali certamente ele sabe que palavras trazer-me à lembrança, colocar nelas a virtude e atingir o coração carente e necessitado. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Há muitas pessoas que se enganam com relação ao reino de Deus, como o próprio Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 14, e o versículo 17, dizendo o seguinte, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não se povoa ele, não se desfruta dele, à semelhança dos reinos da terra, porque é o reino de Deus, é o reino do céu, ele é de natureza espiritual. Então, comida e bebida são coisas literais, físicas e humanas. Já o reino de Deus, por ser espiritual, o que consiste nele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui é onde li que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em virtude. Virtude. Paulo fez muito uso desta operação gloriosa de Deus através da proclamação do evangelho do reino de Deus. E quando ele pregava, as palavras de Paulo não eram jogadas ao vento, não eram palavras vazias, ocas, sem sentido, sem direção, sem objetivos. Não. As palavras de Paulo eram bem direcionadas, porque ele era direcionado pelo Espírito Santo. Observamos aqui o que ele deixou registrado quando escreveu a carta aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, e o versículo de número 5. Deus abençoe a irmã Pedrina Santos. Olha o que Paulo deixou registrado. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, só palavras, não, mas também, observe, em poder, no Espírito Santo e muita certeza. Então, poder, ação do Espírito e convicção segura e firme. E ele diz, e em muita certeza. Olha a confiança que ele tinha. Como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então ele disse aqui aos Tessalonicenses que quando ele pregou o evangelho naquela cidade, ele não pregou somente usando palavras, mas as palavras que Paulo dizia, elas eram acompanhadas de poder, do Espírito Santo e de muita certeza. Então, o que Paulo pregava, ele estava convicto. Em outro texto, ele diz, cri, por isso falei. É triste a pessoa pregar uma coisa que ela não crê. É triste pregar uma coisa que a pessoa não vive. Não tem sintonia, não tem sentido, não tem autoridade moral e espiritual para dizer aquilo que não vive. E Paulo tinha este cuidado. Portanto, ele disse aqui, olha o que ele disse aos irmãos da cidade de Corinto.
quando ele chegou lá a primeira vez aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Então veja, Paulo entendia como era que se devia vivenciar e pregar o evangelho com poder, com autoridade, com a unção poderosa do Espírito Santo. Jesus mesmo, quando reuniu seus discípulos, ele disse, eis que eu vos dou poder para pisardes toda a força do mal, serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Ele deu poder para pregar o evangelho com poder e autoridade. Ele deu poder para expulsar os demônios, orar e impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, propagar o evangelho por onde eles fossem, com a demonstração do poder do Espírito Santo. E isto traria resultados para o reino de Deus. Então, quando ele diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quando Pedro deu testemunho a respeito de Jesus, Lucas deixou registrado lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. E aqui Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, ou em palavras, mas em virtude, poder. Lá em Marcos 16:20, mostra-nos quando os discípulos saíram em obediência à ordem de Jesus para pregar, não somente palavras, mas com a demonstração do poder, porque aonde eles pregaram, os sinais seguiram, em nome de Jesus, os demônios foram expulsos, eles falaram novas línguas, eles colocaram as mãos sobre os enfermos, foram curados, nenhum mal se aproximou deles, e eles confirmaram esse trabalho. Quando eles estavam fazendo isto, diz a palavra, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então era palavra e sinais, palavra e virtude, palavra e poder. E o resultado de palavra no poder do Espírito opera o quê? Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Aqui em Romanos, no capítulo 15, nós já lemos 15 e 19. 15 e 19 de Romanos está escrito assim, pelo poder dos sinais, 18 e 19, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de poder. Quando Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ele entendeu que o reino de Deus é movido através da virtude, do poder do Espírito Santo. E nós, como participantes do reino de Deus, por uma oportunidade que nos conferiu Jesus, também devemos viver de tal maneira que não somente usemos de palavras, mas que as palavras que usarmos sejam as palavras de Deus e que elas sejam carregadas de poder, de virtude. Quando pregamos o Evangelho genuíno, verdadeiro e sincero, o poder de Deus se apropria da palavra e alcança resultados para o Senhor nosso Deus. Então, o que Paulo disse é, porque o reino de Deus
não consiste em palavras, mas em virtude. Então entendemos aqui que há necessidade deste binômio, palavra e poder, poder e palavra. Palavra sem poder não traz resultados. Somente o poder sem a palavra também não traz sustentação. É preciso estar ligado. E estes dois sentidos, palavra e poder, Pedro entendeu de uma maneira simples. Quando surgiu um problema na igreja, tiveram que resolver, ele disse: escolhei dentre vós aí 7 varões, deu as características que eles deveriam ter. E disse: mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Oração e palavra é um aliado para a manifestação da virtude, ou seja, do poder do Espírito Santo. Quando os discípulos e apóstolos estavam sendo perseguidos em Jerusalém, eles se colocaram em atitude de oração diante do Senhor e apresentaram a Deus: olha para as suas ameaças, mas dá a nós ousadia, ou seja, graça, virtude, poder, coragem, para anunciar com intrepidez a tua palavra. Enquanto estende as tuas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E diz o resultado: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder, em unção poderosa do Espírito Santo. E sabe o que diz a palavra de Deus quando João escreveu numa das suas epístolas? Olha o que ele deixou registrado aqui, na primeira epístola, no capítulo 2, e o versículo de número 20 e o 27. O 20 diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim também nele permanecereis. Então, esta unção que é dada a mim, a você, a cada um de nós. Então, nós não devemos nos atrever a fazer a obra de Deus somente através de palavras jogadas ao vento, mas que estejamos também revestidos e capacitados pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, que isto é próprio do reino de Deus. O reino de Deus só crescerá entre nós à medida em que nós vivermos a realidade do que diz a palavra de Deus. Hoje há muitas palavras por aí, há muitas pregações por vários lugares, mas que se limitam somente a palavras e nada mais que isso. E quando vai puxar o resultado não tem. Por quê? Palavras vazias não produzem resultados. Mas quando esta palavra é dita na vontade, na direção e no tempo de Deus, pela ação poderosa da virtude do Espírito Santo, esta palavra atrai vidas e corações e produz resultados grandiosos para Deus. Portanto, para a nossa reflexão hoje é: de que maneira eu tenho usado a palavra de Deus? Somente como palavras vazias, ou elas estão carregadas de poder? Elas estão acompanhadas da unção do Espírito Santo? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de ser somente um propagador de palavras vazias, mas que tenhamos comprometimento com Deus, seriedade e pureza, para, ao usar das palavras de Deus, tenhamos a cooperação do Espírito Santo, dando a unção, a virtude, a manifestação do poder. E quando esta palavra, saída daqui, chegar aí, ao teu ouvido e descer ao teu coração, você seja impactado pelo poder de Deus e que você tenha comprometimento de melhorar
a sua vida com Deus e de usufruir este poder, esta virtude que nos está assegurada pela palavra de Deus. Lembre-se, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em demonstração do poder de Deus em ação. O poder agindo. Quando isto acontece, as coisas se modificam. Tudo se torna melhor. A presença de Deus é mais intensa. Os milagres são frequentes. As conversões continuam, elas não param. A fonte não seca, ela continua borbulhando novas vidas para o reino de Deus. E o nome do Senhor, a cada um vai sendo glorificado, exaltado e bendito para sempre. Esse deve ser o meu compromisso e o teu compromisso. A reflexão de hoje leva-nos a entender que não somente palavras, mas dependemos também da virtude do Espírito Santo que nos conduz a andar de maneira agradável a Deus diante do seu reino, no qual ele nos colocou para fazer parte e encarregou-nos a cada um de uma parcela mínima na sua obra. Então façamos o que Deus espera de nós, mas façamos debaixo da virtude e do poder do Espírito Santo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.